Você tem sinusite ou sinusite de repetição crônica, não aguenta mais, já foi em vários médicos, tomou vários antibióticos e continua cheio de secreção, cheio de dor de cabeça, com o nariz pingando, não pode deitar na cama que começa a tossir? Esse vídeo é para você. Eu vou contar tudo a respeito da sinusite. Fica aqui comigo, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. E para você conseguir resolver a sinusite, a sua sinusite, primeiro de tudo, você tem que entender como ela funciona, o que é isso, como acontece. Vou explicar um pouquinho da anatomia da nossa face para vocês. A sinusite é a inflamação dos nossos seios nasais. E o que são esses seios? São pequenas cavidades cheias de ar que a gente tem aqui mais ou menos entre os olhos. São 4. Seio maxilar, frontal, etimoidal e esfenoidal. Eles ficam aqui mais ou menos ao redor dos olhos. Eles são revestidos por uma mucosa que é muito parecida com a nossa mucosa nasal. Mucosa é mais ou menos assim, as células que estão lá dentro que formam essa cavidade. Elas são células que produzem muito muco, então os estudos falam que eles podem produzir até 700 ml de muco por dia, é muita coisa. E eles têm um ósteo de drenagem. O que é um ósteo de drenagem? É nada mais do que assim, um funilzinho, um caminhozinho onde essa secreção sai. E essa secreção é levada por células ciliares, que parecem os nossos cílios aqui. Então, eles vão empurrando, vão drenando essa secreção basicamente aqui para nossa garganta. E às vezes a gente engole e tem uma gosminha, que é nada mais, nada menos do que esse muco. Basicamente, esses nossos seios nasais servem para ressonar a nossa voz, então ajudam na nossa comunicação. Eles diminuem o nosso peso da cabeça, que já é pesada pra caramba, né? Que a gente tem que sustentar. Eles também servem para limpar, purificar e esquentar o ar que a gente respira. Então é por isso que eles são aerados. Então o ar precisa passar por ali. O que acontece na sinusite? Essa mucosa desses seios nasais fica inflamada. E aí, o que acontece? Esse muco todo produzido começa a não conseguir sair adequadamente por esses seios e fica grudadinho ali. E aí, vocês começam a ter esses sintomas terríveis, que é dor de cabeça, porque imagina, tá tudo aqui cheio de secreção. Quando abaixa, parece que a cabeça dói mais. Então, às vezes, fica drenando, né, aquela secreção e aí fala, ai meu Deus, eu tô com muco verde, isso deve ser infecção bacteriana. Às vezes tem dor de cabeça, às vezes fica sentindo um cheiro ruim que se chama cacosmia, é aquele cheiro ruim. Quem já teve sinusite sabe, é um cheiro ruim que a gente fica sentindo. E, entre outros, pode ter febre, pode não ter, isso depende da causa. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é que a sinusite é um sintoma, ela não é uma doença em si. Então, ninguém tem sinusite, né? Ela fica com sinusite. Ela está com sinusite, exatamente. Só que aí, como a gente vai ver mais à frente, ela pode ser aguda e pode ser crônica. Então, essa sinusite tem várias causas. Qual é a principal causa da sinusite? É a infecção viral. Mais de 80% das causas de sinusite são os vírus. Então, você vai ter sintomas das viroses, vírus respiratórios associados. Então, aglomerou um pouquinho, o que aconteceu? Começa a espirrar, começa a tossir, fica com dor de garganta. Essas células aqui dos nossos seios ficam todas inflamadas e aí você começa a reter esse muco. E aí, assou o nariz, vai sair aquela secreção que pode ser só uma secreção fluidinha, pode ser uma secreção bem amarelada, bem esverdeada, isso tudo vai depender muito de como você está hidratando, como você está limpando seu nariz, mas enfim, só para a gente saber que a maior causa é viral. E aí o que acontece? Você vai procurar uma emergência porque está lá com dor de cabeça, está todo congestionado e tudo, isso tem uns 2, 3, 4 dias, e aí você sai com a prescrição do quê?
de antibiótico e aí você fica todo feliz porque você está lá e tomando antibiótico, estou com sinusite e agora isso vai melhorar. Só que a gente sabe que não é bem assim. Você vai acabar melhorando sim, por quê? Porque vírus não tem tratamento. O seu próprio organismo consegue debelar essa infecção e essas suas células ali dos seus seios nasais vão desinflamar só com você fazendo medidas sintomáticas, que são, vai beber bastante água, vai tomar um xaropinho, vai lavar o nariz, que eu vou falar isso aqui o tempo todo, que a gente precisa fazer a lavagem nasal adequada. Se você não faz nada disso, você pode sim evoluir para uma sinusite crônica. Então, tomar antibiótico não resolve sinusite? Sinusite aguda viral, não. Antibiótico não é para vírus? Não, antibiótico é para tratamento de bactérias. E aí a gente tem sim as sinusites bacterianas, que são menos de 2% das causas de sinusite. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas então por que será que todo mundo fica tomando tanto antibiótico para sinusite? Enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas então, você pode sim ter uma sinusite bacteriana, mas são casos muito específicos. Geralmente é o quê? Quando a sua mucosa ficou muito inflamada, você não lavou o seu nariz adequadamente, você não ingeriu líquidos adequadamente e aí pensa num vidro de cola, quando ali a pontinha a cola endurece e o que está dentro não consegue sair. E aquilo ali vai ficar parado, vai ficar engrossando, vai ter comida para a bactéria. E aí quando você respira, ela gruda ali e ela consegue fazer a sinusite bacteriana. E aí você tem sim que tomar antibiótico, mas não é só o antibiótico. Você tem que ter uma maneira de desobstruir esse seio, que às vezes só com antibiótico não adianta. A gente tem que ter um otorrino o quê? Para drenar essa cavidade. Drenagem do foco infeccioso, senão acontece mais ou menos como um furúnculo, só para vocês entenderem. Sabe aquele furunculão no braço que você tem, que enquanto a gente não explode, não sai, o carnegão não melhora? É isso que acontece lá no seu seio. Às vezes você fica com aquela secreção toda ali, tem bactéria, o antibiótico até matou as bactérias, mas a secreção não conseguiu sair. E aí você vai ficar tomando um ciclo de antibiótico, 2, 3, 4, 5, e aí quando não existe mais antibiótico oral, o que os médicos fazem? Mandam para mim. E aí, como que eu resolvo isso? Mando pro otorrino, porque o otorrino tem sim que drenar e às vezes é cirúrgico. Outra causa muito comum de sinusite é a sinusite alérgica, que é muito parecida com a viral, mas tem gente que sabe exatamente o que desencadeia as crises. Por exemplo, quando você mexe no seu guarda-roupa e tem alguma roupa que está há muito tempo ali, ou você vai mexer num livro velho, tudo que tem muita poeira, muito mofo e tudo pode desencadear aquela crise alérgica e aí você fica cheio de secreção saindo ali pelo nariz. Isso é muito comum no frio, porque o ar fica mais seco e gelado e aí acaba irritando essa mucosa toda ali, que pode ficar inflamada e aí você tem também esses sinais da sinusite. Seria algo como uma enchente, a sinusite? Quando está tudo obstruído, os bueiros todos obstruídos e começa então a sair água para todo lado? Isso, mas às vezes fica muita coisa entupida ali, a secreção não consegue sair e aí fica grudada ali só acumulando sujeira. É exatamente isso. Uma causa não tão comum de sinusite, mas que pode acontecer principalmente em pacientes imunossuprimidos, são as sinusites fúngicas. Geralmente são quadros graves que a gente precisa de abordagem cirúrgica para o otorrino, mas isso o paciente tem que ser internado e tudo, vão ser casos mais crônicos, mas só para vocês saberem. E lembrar, se você já teve alguém na família, algum amigo que ficou internado no hospital e precisou se alimentar por via de sonda, então uma sondinha que a gente passa aqui no nariz e vai lá no estômago, ela também faz um papel ali de obstrução dos seios nasais e pode dar a sinusite hospitalar. Então, quando você tiver esse tipo de situação no hospital e os médicos sugerirem que a sonda seja passada por via oral em pacientes que não estão tão lúcidos, que estão mais quietinhos, que estão sedados, aceite, porque isso vai fazer a prevenção da sinusite.
Algo importante que eu quero falar aqui para vocês é a respeito do diagnóstico da sinusite. Esse diagnóstico é basicamente clínico. O que é um diagnóstico clínico? É quando você senta com o seu paciente, você vai ouvir, fazer uma anamnese, ouvir tudo o que ele está sentindo, você vai fazer um exame clínico e vai chegar a uma suspeita diagnóstica. Muita gente sai do pronto-socorro muito chateado com o médico, dizendo: não fez nenhum raio-x de seios da face para dizer se eu estava ou não com sinusite. Esse raio-x é totalmente dispensável, todos os estudos falam a esse respeito. Em casos mais específicos, mais graves, se a gente tem alguma suspeita de obstrução mecânica mesmo desses seios, então quem tem desvio de septo, ou quem tem pólipos, quem tem alguma alteração da anatomia, uma tomografia computadorizada vai ser solicitada, mas geralmente no quadro ali agudo a gente não precisa de nenhum exame. E como então é feito o tratamento da sinusite? É muito importante que você tenha um otorrino te acompanhando. Se você teve uma sinusite só, um quadro, né, um sintoma de sinusite e nunca mais teve nada, você não precisa. Mas se você é aquele paciente que começou a conversar comigo lá no início do vídeo, que todo mês tem algum sintoma de sinusite, fica todo ruim, já tomou um bando de antibiótico, você tem o que a gente chama de sinusite crônica. Então, a sinusite aguda, ela pode durar até 4 semanas. Já é um quadro, né, que não parece tão agudo. A crônica é quando ela dura mais de 3 meses. Só que, às vezes, você tem melhores e piores. E aí, você só vai procurar um médico quando você está na fase ruim. E, geralmente, você vai o quê? Na emergência, porque você acha que isso é uma emergência. E aí, lá, o médico vai conversar com você, vai falar que é uma sinusite, vai te passar o quê? Provavelmente corticoide, antialérgico e antibiótico. Você melhora um pouquinho e daqui a pouco tá com sinusite de novo. Você precisa que um otorrino te acompanhe para fazer um exame mais minucioso para saber se provavelmente se você não precisa de uma drenagem cirúrgica. Senão você vai ficar nesse ciclo recorrente, principalmente se você tem alergia, se você tem sinusite alérgica e você não melhora. E isso altera a sua qualidade de vida. Então é procurar um otorrino, é fazer a lavagem nasal. Muita gente chega lá no consultório e aí você pergunta: você lava o nariz? De vez em quando. Como é que você faz? A pessoa nem sabe te explicar, porque na verdade não faz. Então precisa muito de acompanhamento sim para você parar de sofrer e parar de ficar tomando antibiótico sem precisar. E para de ficar procurando por aí, tratamento caseiro. Tem alguns tratamentos caseiros? Tem a inalação do vaporzinho que melhora, né, a fluidificar a secreção, mas é muito importante que isso seja prescrito por um médico, porque algumas plantas que você inala podem estar contaminadas com fungos, com bactérias, e aí, em vez de melhorar, você piora. Então, cuidado com o que você vê de tratamento caseiro por aí. E outra coisa, muito cuidado com os remedinhos de nariz com vasoconstritor, que o pessoal fica viciado mesmo e causa problemas para a saúde, que fica toda hora lá pingando, achando que vai melhorar a saída da secreção e acaba que fica tudo grudadinho lá nos seios da face. Isso é um assunto muito importante. Se você quiser, deixa escrito aqui que a gente chama um otorrino para conversar e ensinar a gente a lavar o nariz adequadamente. O que tem que escrever para trazer o otorrino aqui? Quero um otorrino. Ou então deixa aqui a cor da sua secreção nasal quando você está cheio de sintoma de sinusite. É verde, é marrom, é amarelo, sai sangue, não sai? Deixa aqui escrito pra gente. Obrigada e até a próxima.